Olá, tudo bem com você que me assiste? Aqui quem fala é Alisson Marques e vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar para vocês a respeito dessa verdadeira lenda do mundo das viagens. Ele nasceu numa pequena cidade com apenas 16 mil habitantes, no interior da Alemanha. O nome da cidade é Hovelhof e o nome dele é Hans Stucke. Ele nasceu em 1940, no dia 11 de janeiro. Aos 22 anos, ele decidiu que deixaria o seu monótono emprego numa fábrica em que ele era aprendiz para viajar o mundo em sua bicicleta. Uma bicicleta que não tinha nada de especial, pesava inclusive muito, era uma bicicleta que pesava 25 quilos e ele ainda carregava sua bagagem que pesava entre 40 e 50 quilos. Imagine você viajar com tanto peso assim em uma bicicleta. E ele saiu de casa com um objetivo, simplesmente continuar viajando. E fez isso durante mais de 50 anos. Mais precisamente, ele viajou por 52 anos, de 1962, quando ele tinha 22 anos e saiu de casa, até os 74 anos, quando ele se aposentou em 2014. Durante esses mais de 50 anos, Hans Stucke percorreu mais de 650 mil quilômetros. Por essa façanha, ele acabou entrando no livro dos recordes por ser o homem mais viajado da história. Ele conheceu todos os 193 países do mundo. Por incrível que pareça, ele pedalou a mesma bicicleta por 40 anos. Essa mesma bicicleta foi furtada 6 vezes e todas as vezes ela foi reencontrada. Hans diz que ele só pôde encontrar a bicicleta pela ajuda dos habitantes locais, da polícia, mas sem dúvida alguma jamais encontraria se a imprensa não estivesse ao lado dele, tanto rádio como televisão. Os meios de comunicação foram fundamentais para que ele resgatasse a sua bicicleta todas as vezes que ela foi furtada. A sua bicicleta era da cor preta, pesava 25 quilos e era da marca Tripad da Paderborn. Essa marca já não existe mais e ela na época era comprada pelo correio, vinha toda desmontada. Hans relata que ele mesmo montou a bicicleta após recebê-la. Ainda na adolescência, enquanto ele aprendia o ofício de torneiro mecânico, ele resolveu fazer algumas viagens mais longas, não tão longe de sua casa. E nessas viagens, ele se apaixonou pelaquilo que via. Quando ele retornava para o seu trabalho, achava tudo aquilo monótono e sem graça. E ele queria mais aquele sentimento. Então ele decidiu que não voltaria mais, que viajaria indefinidamente. E foi isso que ele fez. Continuou viajando nos próximos 52 anos sem parar. Antes de desaparecer no mundo de vez, ele fez algumas excursões para o Mediterrâneo e outra para a Índia. Nessa viagem para a Índia, ele havia vendido o seu Fusca, o seu primeiro carro, e na volta acabou pegando carona num navio cargueiro vindo de Singapura em direção à Rússia. Na Rússia, na sua primeira viagem mais longe de casa, ele foi preso suspeito de espionagem e foi liberto após um interrogatório na cidade de Moscou. Acabou retornando ao seu país novamente pela Finlândia. Com esse sonho em mente, voltou à sua cidade e aos 22 anos, no ano de 1962, ele saiu com sua bicicleta da sua pequena cidade para voltar somente em 2014, quando completou 74 anos. Hans não tinha o objetivo de bater nenhum recorde mundial quando saiu de casa, porém foi inevitável que ele fosse reconhecido. Entre 1995 e 1999, ele foi eleito pelo livro dos recordes como o homem mais viajado da história. Para dormir, Hans armava sua barraca que ele carregava consigo a todo momento, e para cozinhar usava um pequeno fogareiro, mas também conhecia muitas pessoas que no meio do caminho lhe ofereciam abrigo. Hans era muito metódico e anotava cada detalhe da sua viagem em seus diários de bordo. Nesses diários de bordo, Hans escreveu 15 mil páginas. Atualmente, Hans tem 82 anos e vive novamente em sua cidade natal. Lá, ele organiza todo esse material e já escreveu um livro. Atualmente, a cada venda de livro que Hans faz, ele faz questão de gastar 1h30 personalizando cada livro que ele posta, colocando adesivos, escrevendo uma dedicatória personalizada para cada comprador. No início das suas viagens, Hans conseguia se manter com 50 centavos por dia, mas
ao decorrer dos anos, com o aumento do custo de vida, ele precisou encontrar formas de se manter na estrada e fazer dinheiro enquanto viajava. Como ele sempre carregava consigo a sua máquina fotográfica Nikon e um tripé, ele fazia fotografias dos lugares por que passava. Escrevia também as suas ideias. Assim ele criava, editava e publicava pequenos livretos. Hens conta que fez mais de 100 mil fotografias. Suas fotos e anotações eram os materiais que ele usava para fazer dinheiro na estrada, vendendo pelas ruas da cidade que ele visitava. Quando visitou o Japão em 1971, Hens conseguiu fazer nas ruas, vendendo seus livretos e fotos, mais de 20 mil dólares, o que foi suficiente para se manter tranquilamente por 6 anos. Em um tempo em que não havia internet, Hens enviava suas fotografias e histórias para um amigo que o ajudava a vender suas histórias e fotografias para veículos de mídia especializados em viagens. Durante suas viagens, ele passou por muitas situações perigosas, onde quase perdeu a vida. Quando fazia a travessia da Zâmbia, um país do continente africano, Hens tomou um tiro de fuzil no dedão do pé, pois um soldado rebelde o confundiu com um informante. Por sorte, Hens foi socorrido por um outro alemão que passava no local. Ele acampou em lugares incríveis, como por exemplo na Muralha da China, em Machu Picchu e nos Himalaias. E nem só de situações complicadas vive um viajante. Mesmo com tantas viagens e tantos deslocamentos, Hens conseguia um tempo para dedicar ao amor. Ele tinha uma namorada bielorrussa que encontrava 3 vezes ao ano. Em um tempo em que não havia tantos controles de fronteira, Hens conta que a bicicleta muitas vezes serviu como um passaporte, pois, segundo Hens, um indivíduo numa bicicleta nunca é visto como uma ameaça. Porém, em alguns países, Hens encontrou certa dificuldade para entrar, como por exemplo na Arábia Saudita, quando precisou de um visto especial. Com muita dificuldade, também conseguiu uma permissão para visitar a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. No entanto, ele ficou ilegal no Vietnã e precisou muitas vezes se esconder da imigração. O lugar mais alto em que ele visitou localizava-se na Índia, uma passagem onde ele precisou subir a uma altitude de 5.360 metros. Quando esteve no Tibete, Hens conheceu o líder espiritual Dalai Lama. Na Gâmbia, outro país africano, Hens foi parar no hospital após ser atacado por um enxame de abelhas. Certa vez, quase morreu de sede ao atravessar, sem a devida preparação, um deserto na África. Quando esteve em visita ao Chile, foi atropelado por um caminhão. Já no Haiti, ele foi perseguido por uma multidão de pessoas enfurecidas. Nos Estados Unidos, Hens teve muita dor de cabeça ao pegar uma carona de volta a Costa Rica. O homem parou na beira da estrada e pediu para que Hens fosse comprar um cigarro. Quando Hens retornou, o homem havia desaparecido com todos os seus pertences, câmera, dinheiro, passaporte e todos os documentos pessoais. Em 1963, quando esteve em passagem pela Etiópia, Hens teve a oportunidade de conhecer o famoso imperador Selassie, que o presenteou com $500, o que era para a época uma quantia muito significativa. Ele percorria entre 80 e 120 quilômetros por dia. Em 2015, ele escreveu e publicou um livro chamado Homes Elsewhere, Hens Stuke, 50 Years Around the World by Bike. Em uma tradução livre para o português, Lar é em todo lugar. 50 anos de bicicleta ao redor do mundo. Nos seus últimos 5 anos de viagem, finalmente aposentou a sua primeira bicicleta e passou a pedalar uma bicicleta dobrável da marca Brompton. Ele trocou a sua velha companheira pesada por conta de um patrocínio da marca, mas diz ter encontrado muitas vantagens após um difícil ano de adaptação, pois a bicicleta dobrável facilitava as viagens de avião e de carona, pois cabia facilmente no porta-malas de qualquer veículo. Durante os 52 anos de viagens, Hens preencheu 21 passaportes, sofreu 4 acidentes de carro, escreveu mais de 15 mil páginas em seus diários de bordo. Sua bicicleta era uma atração à parte e chamava atenção por onde quer que passasse. No meio do quadro da sua bicicleta podemos encontrar um mapa mundi, as rotas que ele fez ao longo dos anos, o ano em que esteve em cada localidade, o nome dos países em que esteve. Em inglês é possível ler a seguinte frase: Be carefree,
Be mad, be a little bit bad, que em português seria seja despreocupado, seja louco, seja um pouco malvado. Quando perguntado a Renz o que significa viajar, ele respondeu: viajar significa aprender uns com os outros, conhecer uns aos outros, respeitar uns aos outros e, se possível, fazer amigos. Ele deixou definitivamente as viagens em 2014, aos 74 anos, quando voltou definitivamente para sua cidade natal, onde mora atualmente. A prefeitura local cedeu um apartamento que ele transformou em um mini museu particular, recebendo visitas de admiradores e amigos. Em 2021 foi lançado o documentário The Man Who Wanted to See It All, tradução livre para o português, O Homem que Queria Ver Tudo. A sua renda vem da venda dos livros, que ele faz questão de autografar e personalizar manualmente, e também de doações vindas de seus amigos e admiradores. Sem dúvida alguma, a história desse homem inspira aventureiros de todas as idades. Fim da transmissão.